Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. A grande satisfação estar aqui com vocês. Fico lisonjeado com o convite de participar desse evento de agroecologia no semiárido. Eu espero poder contribuir, com algumas informações, conhecimentos que sejam proveitosos, que sejam de grande utilidade para todos os interessados que estão aqui com a gente nesse momento e outros que vão posteriormente ver essa apresentação. Então, eu vou pedir aqui, por favor, pode subir a apresentação, por obséquio. Muito obrigado. Deixa eu ativar a tela cheia aqui. Beleza. Então, é isso, pessoal. Bom, aqui, alimentos alternativos para aves caipiras é o título da apresentação, e aí eu fiz questão de colocar caipiras entre aspas, porque, na verdade, a gente precisa olhar esse sistema de produção avícola como um sistema muito versátil e muito flexível, que permite adaptações do semi-intensivo, do semi-confinado, ou tipo caipira e colonial, para migrar para o agroecológico, para migrar, se transformar num orgânico, ou mesmo, a gente sabe, muitas empresas investem, nesses sistemas, principalmente trazendo a bandeira do bem-estar animal. A gente vê isso nos supermercados, atacados e varejistas, grandes empresas investindo nesses produtos que também têm esse apelo de uma questão de alimentos de melhor qualidade, de qualidade diferenciada, agregando valor, agregando informações aos consumidores. Então, é importante a gente lembrar o seguinte: alimentos alternativos para aves de corte e postura, no sentido de dar essa possibilidade de diversificação. Eu acho que essa é a palavra-chave e muito importante, que é a diversificação para o sistema agroecológico e o sistema orgânico. A mão de obra familiar, ela não consome tudo que ela produz. Na verdade, ela consome uma parte, e o excedente, ele é comercializado e é o que vem abastecer a mesa das famílias, das comunidades, da sociedade, no mercado local. É óbvio que os hipermercados, eles trabalham muito com commodities, produtos de larga escala, ou seja, a gente chama de avicultura industrial aí no caso, que são produtos de boa qualidade, que atendem o mercado externo para exportação. Então, eu acho importante a gente destacar esse diferencial, o diferencial na qualidade dos produtos avícolas, carne e ovos, agroecológicos e orgânicos. Bom, então vamos dar um destaque aqui, que é o seguinte, tá? Para atender as necessidades nutricionais desses animais, é preciso olhar para o fenótipo. O fenótipo que é a integração entre a genética e o ambiente. Como a gente está aqui numa região semiárida, eu acho importante falar do agreste semiárido, nós temos aqui o estresse térmico, a questão da ambiência é muito forte, são de instalações, de climatização, mas isso interfere diretamente no consumo de alimento e interfere também em algumas funções fisiológicas, ou seja, no metabolismo do animal. Fotografia ali, infravermelho, onde mostra as janelas térmicas, onde ocorrem as trocas de calor. E ali vocês veem, o peso dos ovos, tá? E a curva de postura, a taxa de postura, com o pico de postura e a persistência. Então, para atender essas características, é importante que a dieta desses animais, a dieta natural que é preconizada no sistema agroecológico e orgânico, atenda essas necessidades. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, uma situação dessa, onde o estresse térmico ele é muito intenso, é preciso olhar para a densidade nutricional, é preciso olhar para a energia da dieta, porque naturalmente o animal vai consumir pouca ração, pouca dieta, alimentos naturais, de modo que uma produtividade mínima necessária para atender um aspecto de lucratividade nessa atividade, afinal de contas, não é filantropia. Apesar de ser mão de obra familiar, pequena escala de produção, ou artesanal, é necessário ter lucratividade. Então, esse é um ponto muito interessante, nós vamos destacar daqui a pouco outros aspectos. Exatamente nesse contexto, fugir daquele binômio milho e soja, e a grande quantidade de grãos, de commodities, elas são OGM, organismos geneticamente modificados. Se não for cisgênico, é transgênico. E, às vezes, a legislação, ou muitas vezes, não permite o uso desse tipo de grãos. E o nosso arroz com feijão é o milho e soja dos animais monogástricos, de maneira geral, não ruminantes. Ou seja, a base, a matriz, são os alimentos de excelente digestibilidade, que fornecem a maioria dos nutrientes e vem só a complementação. Então, esse ponto eu acho extremamente relevante destacar a diversidade de alimentos. Porque o que nós temos aí?
né? Essa questão de reducionismo de ingredientes. Milho e soja, aí entra com pré-mix de vitaminas, pré-mix de minerais, alguns aditivos dietéticos tecnológicos, né, para industrialização da ração. Então, quando a gente olha a questão orgânico, o agroecológico, está olhando os alimentos naturais, né, e é preciso olhar a diversificação. Lembra daquele sisteminha do mandala, né? Tem o galinheiro no meio, no centro, e em volta, né, você tem os hortifruti ali, né? Verduras, legumes, tá certo? Então, insetos, tá? Então, tudo aquilo, a galinha pasteja, ela cisca, ela come insetos. Para vocês terem uma ideia, né? Insetos é muito comum. Agora, tem produção de insetos para alimentação animal e para alimentação humana também, né? Essa questão da disponibilidade de nutrientes é uma palavra-chave aí para atender essas necessidades. Então, como fugir dessas commodities? É preciso fazer a diversificação da produção de alimentos, tá? Esse é um ponto-chave, é um ponto importante, tá? Porque fugir do milho e soja no sistema orgânico é muito difícil, né? Você vai buscar a soja orgânica, vai buscar o milho orgânico. No sistema agroecológico, é a mesma coisa, ele tenta substituir grãos semelhantes, similares, que têm valores nutritivos muito próximos. Então, essa questão do milho e soja de commodities, né, é um negócio da China, não é isso? O dólar está em alta, o ouro verde, a exportação é toda voltada, né, para a produção de rações, para exportação, né? Tem a questão da produção de biocombustíveis. Então, veja que não é muito atrativo, né, depender desse binômio. Né? Por quê? Exatamente essa questão do sistema de produção, ele mostrar que há necessidade de desvincular de rações industrializadas. Qual é a situação, por exemplo? Então, nós temos aí uma redução de ingredientes, rações de mínimo custo, com alta inclusão de suplementos, que não é o adequado para o sistema orgânico e agroecológico. Né? O que a gente tem que buscar? Alimentos alternativos regionais que permitam uma boa digestibilidade, que permitam um bom aproveitamento de nutrientes e mantenham índices de produtividade, de crescimento do frango de corte, de postura da galinha poedeira, adequados. Como é que se faz isso, então? Normalmente, selecionando alimentos regionais que são disponíveis na região e que têm um conhecimento mínimo necessário, ou seja, conhecimento técnico-científico sobre o seu valor nutritivo. É aí que a gente vai poder, então, tomar decisões e traçar as melhores estratégias. Percebam, um dilema, relação de pastejo e a fibra. As aves são monogástricos, né? Então eles não têm capacidade de aproveitamento, não tem uma simbiose microbiana eficiente, como o caso de um cavalo, de um equino, né? Ou então no caso de ruminantes, né? Que é o grande método desses animais, de aproveitarem muito bem forragens, gramíneas, leguminosas. Mas assim, não, peraí, né? As raças ancestrais, né, vamos colocar dessa maneira, sobreviviam de insetos, de folhas, né, de pastejo, de ciscar, no ambiente natural, tal, né, mas não tem a produtividade zootécnica. Esse é o ponto, né? Então, quando a gente está olhando a exploração zootécnica sustentável, racional sustentável, tá certo? O agroecológico, o orgânico, princípios de tecnologia, de evidência científica, são fundamentais. A gente saiu do processo de revolução verde, passou pelo fordismo, toyotismo, transformação digital, e agora a gente tem que aproveitar esse conhecimento, a tecnologia, a ciência a nosso favor, né? Aproveitar o que tem de melhor, o que tem de bom. Então, como é que nós vamos trabalhar essa questão das fibras, né? A gente vai procurar fazer um fracionamento, uma proporcionalidade entre a fibra solúvel e a fibra insolúvel, de maneira tal que esses alimentos proporcionem o quê? Um bom aproveitamento da dieta como um todo e não atuem como um fator antinutricional, não prejudiquem o aporte de nutrientes. Então, um exemplo aqui, né, da casca do joá-fruto. A gente fez um trabalho aqui de digestibilidade e a gente constatou, né, que o nível máximo de inclusão, tá, numa dieta de aves seria 20%. A partir disso, o prejuízo em termos de aproveitamento da dieta, né, ele é significativo, estatisticamente significativo. Então, o que a gente conseguiu? Níveis de 5%, 10%, eles são legais. Imagine, 5%, 10% de você substituir o milho e a soja, né, de uma dieta convencional por casca de joá-fruto, que é um produto regional da biodiversidade da Caatinga. Olha que bacana, né? Então, esse é o ponto. Olha a jitirana, né? Um outro alimento regional que pode ser muito bem aproveitado.
A gente fez idades de corte diferentes, porque você tem qualidades de fibra desse material diferentes. Então, com 60, 75 dias, pode perceber ali que a digestibilidade é muito boa, mas a partir de 90 a 105 já não é tão boa, já é um material mais fibroso, né? Então, lembra que a ave ela é bastante restrita, limitada nessa questão do aproveitamento. Então, tudo isso entra dentro do jogo, da combinação, de você procurar a melhor estratégia. Perceba, uma outra questão importante, feno de leucena. Eu vou trabalhar com feno de leucena, então, trabalhar com feno de boa qualidade. Né? Qual é a vantagem? A vantagem é que o feno eu posso triturar e misturar o material seco, como se fosse um ingrediente de uma ração. E isso é uma grande vantagem em termos de consumo para o animal. Tá? E a gente teve resultados incríveis. Olha o teor de energia metabolizada que a gente conseguiu, né, com feno de leucena de boa qualidade. 1.676 quilocalorias de energia metabolizada por quilo. É semelhante a um farelo de trigo, que é um alimento convencional muito bom. Olha aí, feno de mandioca, a maniva, né, o terço aéreo da mandioca. 1.266 quilocalorias de energia metabolizada. Dá para aproveitar esse alimento? Dá para aproveitar esse alimento, ele é muito bom também. Olha aí, feno de mata-pasto, né? Pô, mata-pasto é uma praga de pastagem, mas perceba o mérito dos punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, você olha para um alimento desse, você nem imagina que ele tem um potencial nutritivo. Olha, flor de seda, né? Flor de seda todo mundo conhece. Beira de estrada é o que mais tem, flor de seda, né? Aí fica intrigado, né? O pessoal aproveita até a semente da flor de seda para as aves, tá? Então, vamos ver como é que é esse comportamento. O problema da flor de seda é que tem aquele látex, aquele líquido branco, que ele é muito cáustico. Então, os fatores antinutricionais têm umas substâncias fitotóxicas ali. Então, as aves não são muito resistentes como os ruminantes. Então, o nível de inclusão tem que ser menor. Olha o trabalho que a gente conseguiu os dados, né? Então, perceba ali, ó, frango de corte. A gente trabalhou com Isalabel aqui no caso. E olha que a ração controle é milho, soja e trigo, tá? Então, perceba como o feno da maniva de mandioca e o feno de leucena deram resultados melhores, tá? Quando eles foram incorporados em até 20% da dieta. Olha que bacana. Quando olha, então, o rendimento produtivo, né? Rendimento de carcaça, de cortes, tá? E a gente conseguiu ali, olha, um preço de equilíbrio, tá? De 5,45, 5,80, né? Para conseguir equilibrar a questão da lucratividade, né? Olha o índice de eficiência econômica, tá? Quanto menor ali, melhor. Então, percebam que isso é muito bom. Quando a gente foi para as poedeiras, olha que incrível. Ali, o azul é a ração controle, milho, soja e trigo. Leucena e mandioca, que está ali em vermelho e laranja. Os níveis mantiveram a produção de ovos, a qualidade dos ovos, a taxa de postura e o peso dos ovos. Então, percebam, 10%, imagina substituir 10% de milho e soja da ração. Olha ali a cor da gema. Enquanto o milho e a soja, farelo de trigo, mantiveram um nível ali que é aceitável, né, o índice 7 colorimétrico, o feno de leucena, tá, jogou esse nível para cima, tá, chegou a quase 9. Isso foi fantástico, é o teor de carotenoides que foram disponíveis, que vão dar a pigmentação da gema, que é o desejável, por exemplo, para o ovo caipira. Se o ovo caipira não tiver a gema alaranjada, não é o ovo caipira para o consumidor, o senso comum, né, o consumidor leigo, ele tem que ver aquela qualidade sensorial ali. Tá certo? E os carotenoides, ele não sabe, mas é importante a gente agregar esse valor. Então, é a questão do ovo orgânico, a questão do ovo agroecológico, tá? A gema pigmentada com carotenoides é considerado um alimento funcional, porque os carotenos, eles podem ser convertidos em vitamina A e também eles são chamados de antioxidantes celulares. Então, tem que agregar informação no produto. Então, um ponto interessante da fibra dos alimentos, tá? Dessa diversidade dos biomas, né, como é o caso dos alimentos alternativos regionais, é que muitos dos componentes da parede celular vegetal, eles são prebióticos, né? E prebióticos é uma coisa muito boa, tá, para a saúde intestinal, para a saúde do organismo da ave. Por quê? Vai torná-la mais resistente, tá, a patógenos e vai melhorar o aproveitamento de nutrientes por essas aves. Então, a gente tem um trabalho aqui com material regional incrível, que é a Gracilaria birdi. Esse trabalho é muito legal. A gente pegou essa macroalga, que é aqui da região litorânea, tá, do Rio Grande do Norte, e fizemos um trabalho de digestibilidade e percebemos que ele se comporta como se fosse um prebiótico. Olha que legal. E esse material está disponível. Às vezes o pessoal confunde com sargaço, que está ali na beira-mar, né?
mas olha, um material de extrativismo e que pode ser cultivado, né? Tem as duas possibilidades. Então, veja a diversidade de alimentos que a gente pode ter e que são pouco explorados. Então, a nossa função é exatamente esclarecer, gerar essas informações com evidência científica para que seja melhor aproveitado. Como é o caso de subprodutos de frutas. A quantidade de frutas que são cultivadas, né, dentro da agricultura familiar, dentro do sistema. Olha que legal, né? Eu vou trazer aqui só alguns dados para vocês perceberem. Aqui a gente trabalhou com abacaxi, acerola, caju, goiaba, graviola, manga e tamarindo. Cascas e sementes dessas frutas. Destaque, já vou colocar aqui para vocês. Olha aí, goiaba, graviola e tamarindo foram os melhores. Por quê? Foram que deram os melhores valores de energia metabolizável para as aves. Porque a semente tem muitos triglicerídeos ali, né? Essas gorduras vegetais, né? Então, os óleos vegetais da semente são muito bons, tá? Apesar da casca da semente ser fibrosa, né? Ainda tem a questão do conteúdo da semente. Da graviola, da goiaba e do tamarindo, são cascas que têm uma fibra solúvel que é facilmente digerida pela microbiota intestinal. Aquela função pré-biótica, tem muitos componentes ali, arabinoxilanos, pectinas, beta-glucanos, tem uma série de componentes ali dentro, né? Frutoligosacarídeo, tá? A inulina. Então, olha que bacana. Tudo isso contribui para um bom aproveitamento. Então, basta ter a informação para você poder trabalhar bem esses alimentos. O outro que eu quero colocar aqui para você, não poderia não falar sobre isso, né? Sobre esse produto icônico aqui da região, tá? Que é a amêndoa da castanha do caju. Você diz, não, que isso? Isso é muito caro. Não é. Não é, cara. É caro para a gente no supermercado, porque foi passado pela agroindústria, um processo agroindustrial de processamento, isso é beneficiado, então, né, traz uma série de custos envolvidos ali, com padronização de amêndoas, etc. e tal. Mas lá na região, na origem, onde é produzido, ele é barato. Então, é a questão da disponibilidade regional, tá? Esse é um outro ponto importante. Olha aqui, digestibilidade de subprodutos da castanha de caju para aves, Label Rouge, um trabalho bacana que a gente fez aqui também. Olha que legal. Proteína metabolizável na película de 8%. No farelo, que são grãos quebrados, amêndoas despadronizadas, né, que ficam de fora daquele consumo humano, tá, que é considerado subproduto, 19,85% de proteína metabolizável, tá? E 12,68% na massa da amêndoa, onde quando extrai o óleo, tá? O óleo tem várias utilidades, né? E, inclusive, ele é muito exportado, o óleo de amêndoa da castanha. Então, aquela massa da extração do óleo, você faz uma analogia com a torta da soja. Depois que extrai o óleo da soja, sobra a torta que vira o farelo. Então, aqui é a mesma coisa, é a massa da amêndoa, 12,68. Olha a energia metabolizável, como é. Na película, né? Película, normalmente, usa em fornalhas. É incrível, né? Usa para queimar, como se fosse combustível de fornalha. Então, aqui, pode ser usado na alimentação animal, olha. A questão é o tanino. Tem que tomar cuidado que a película, ela tem um pouco de tanino que pode prejudicar o consumo ou a digestibilidade da proteína, tá? Mas ali, olha, 1.189, quando olha para o farelo, 2.648, quando olha para a amêndoa, 3.719. Tem muito mais energia do que o milho e a soja, tá? Então, olha que bacana. Quando a gente colocou isso em rações de poedeiras, né? Olha a taxa de postura, aumentou. Olha o peso do ovo, aumentou também. Olha a massa de ovos, aumentou também. Olha a conversão alimentar, diminuiu, o que é muito bom, né? O animal consome menos e produz mais. E olha a cor da gema, melhorou, tá? Então percebam essas possibilidades que estão aí disponíveis para a gente, né? E ainda é incrível que aumentou o teor de monoinsaturado ômega 9, aumentou o teor de insaturado ômega 3 e diminuiu o ômega 6. Então, essa relação é muito bacana. Por quê? O ômega 3, né, o linolênico ali, vegetal, ele é considerado anti-inflamatório, ele é considerado nutracêutico, tá, pessoal? O ômega 9, que é ali o oleico, é a analogia com azeite de oliva, a dieta mediterrânea, tá certo? Ele gera poucos radicais livres dentro do metabolismo celular. É também considerado um nutracêutico. Agora, o ômega 6, apesar de ser essencial também, como o ômega 3, mas o ômega 6, o linoleico, ele é inflamatório, ele é pró-inflamatório, tá? O metabolismo natural dele gera muitos radicais livres, apesar dele ser essencial. Então, é interessante que essa relação entre o ômega 3 e o ômega 6 na dieta esteja
uma proporção de 10:1, tá? 5:1, 10:1, 15:1, que é o adequado. Então, isso é considerado uma dietoterapia. Percebam? Então, como agregar informação, agregar conhecimento dentro dos produtos avícolas orgânicos e agroecológicos, tá? Como é importante para você atingir melhores mercados, né? Para você valorizar o produto, tá certo? Então, as empresas investem justamente porque elas sabem disso. Quando você vê grandes empresas investindo em sistema caipira, colonial, orgânico, agroecológico, é porque eles estão agregando informação no produto, tá? Que muitas vezes passa despercebido pelos pequenos produtores. Então, a nossa função também é de divulgador científico, de difusão de tecnologia, como é o caso do girassol. O girassol com 19,5% de proteína metabolizável com 2.840. É um excelente substituto, né, para o farelo de soja. A gente conseguiu resultados excelentes substituindo 15 a 30% da proteína da soja pela proteína do farelo de girassol. Olha que incrível. Isso para frangos label rouge em crescimento, tá? Com rendimento de carcaça muito bom, equivalente. Não deu diferença significativa? É muito bom, significa que eu posso substituir realmente. E com relação à produção de ovos também, níveis de 10 a 20% de substituição da proteína da soja pelo girassol também foi muito bom. E de onde que veio esse girassol? Em indústrias, usinas artesanais. O girassol que é cultivado em pequenas comunidades e as cooperativas se reúnem. Cooperativa é uma palavra-chave também, tá? Então, a usina extrai o óleo, tá? O que sobra é aquela torta, e aquela torta, então, é desidratada, moída e é usada na alimentação animal. Uma avaliação econômica, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque o nosso tempo é bem curtinho, já está acabando, tá? Mas depois a gente pode discutir mais sobre isso, e a viabilidade econômica também foi beleza, bem legal. Então, um ponto aí para a gente fechar a nossa apresentação é essa exploração da biodiversidade dos biomas, questão de alimentos funcionais. Então, perceba, por exemplo, eu vou usar alho, uso o alho in natura, você pode usar o bulbo do alho, né? Ele tem alicina, que é considerado um antibiótico natural. Ele combate a himeriose, né? A coccidiose, tá certo? Ele tem inulina, né, que é o fruto-oligosacarídeo, que é um prebiótico, tá? Ele tem tiosulfanatos, entendeu? Que ajudam a melhorar a integridade, as junções firmes das vilosidades, melhora a integridade, melhora a eficiência absortiva. Tem uma série de benefícios com o alho. Por que a gente consome alho? Porque faz bem para a saúde, né? Isso é conhecimento e sabedoria popular, tá certo? Percebam, semente de abóbora, mastruz, folha de bananeira, tudo isso é um conhecimento que não deve ser perdido, ele deve ser utilizado. O aproveitamento da biodiversidade, ele é super importante. Então, eu quero botar aqui para vocês a moringa, tá? A moringa tem uma série de compostos bioativos, como é o caso 48 ppm de ácido ascórbico, que é vitamina C, tá? 11 ppm de polifenóis, que são antioxidantes, 1,5 ppm de carotenoides, né, que dão pigmentação na gema dos ovos, 2,6 ppm de flavonoides. Então, percebam que a moringa pode ser considerado um alimento funcional. Então, se cultiva moringa na propriedade, você pode usar isso na alimentação das aves. 10% de moringa oleífera de folhas desidratadas na forma de ingredientes nas rações deram resultados muito bons, assim como esse trabalho que é incrível, tá? A microalga Dunaliella salina, tá? Que tem aqui nos estuários da produção de sal aqui da região oeste, Potiguar, obter esse material que é natural do estuário da salina. Então, o que acontece? Esses micro-organismos, quando eles são estressados, né, pela radiação solar, pelo vento, pelo calor, então eles produzem uma grande quantidade de astaxantina e carotenoides. Então, você consegue extrair isso aí da lâmina d'água, aí você desidrata e consegue colocar isso na ração das aves. E a pigmentação da gema fica incrível. Ela não fica alaranjada, ela fica avermelhada. E é isso que o consumidor quer, né? Entendeu? Aquela agregação de informação com um produto de excelente qualidade. Então, a gente tem melhoria da saúde intestinal, da taxa de postura, da qualidade dos ovos, da pigmentação da gema e ainda tem fator antioxidante. Então, esse trabalho aí é um trabalho novinho, fresquinho. Ele conseguiu publicar esse ano, está disponível aí naquele DOI, Documento de Identificação Digital. Depois eu posso passar para vocês compartilhar. Bom, então é o seguinte, qual é a melhor estratégia? Qual é o melhor programa? Não há certo ou errado, essa é a resposta, mas sim o que seja adequado ou adaptado às circunstâncias. Os programas de alimentação para aves, sistema caipira, agroecológico, orgânico, eles têm que combinar e complementar os alimentos alternativos regionais,
pertinentes, né, a cada sistema. O sistema orgânico, obedecendo aqueles pré-requisitos, no sistema agroecológico, obedecendo os seus pré-requisitos também, tá certo? Então é isso, muito obrigado. O tempo nosso é curtinho, se pudesse ficar 1 hora aqui, 2 horas falando, a gente ficaria, mas eu quero, então, finalizar a apresentação e agradecer a oportunidade, tá?